Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos em busca do treino perfeito, vigésima primeira semana de treinos, 19º episódio. Cá estamos, já começamos a descer a ladeira, ou seja, passamos da metade do ciclo para o Ironman Brasil 2025. 1º de junho de 2025 estaremos por lá. Um detalhe importante para quem está planejando fazer a prova e não se inscreveu, corra para se inscrever. Pelo jeito parece que teremos sold out dessa prova, teremos fim das inscrições. As outras provas da marca, as outras provas de 70.3 estão todas se esgotando muito rápido, o que me traz algumas reflexões que eu queria compartilhar aqui com vocês. A primeira delas, claro, é algo muito positivo. Que legal que tem mais pessoas procurando o esporte, tem mais gente se inscrevendo. O esporte está crescendo, claramente está crescendo, por vários motivos. Primeiro porque a gente tem visto uma divulgação maior da nossa modalidade, e eu, humildemente, me coloco nesse grupo de pessoas que divulga a modalidade, que gosta do esporte, gosta do triatlon, e provoco vocês a também divulgarem, a também falarem do triatlon, a também trazerem mais pessoas para essa modalidade que é tão legal, tão gratificante, tão agregadora nas nossas vidas. Então, mais do que convido vocês a falarem do esporte. Um outro ponto que com certeza também contribuiu muito é a questão do retorno dos profissionais, dos atletas, dos triatletas profissionais, às provas da marca. Então, tanto 70.3 como Ironman, todas as provas terão atletas profissionais e isso, evidentemente, traz uma notoriedade maior para as provas. Eu fiquei muito feliz com isso. Primeiro, porque tenho alguns pacientes profissionais que enxergam um calendário muito mais amplo. Para vocês terem uma ideia prática, esse começo de ano eu atendo muitos pacientes que querem programar, enfim, estão com o calendário ali desenhando. Entre eles, alguns triatletas profissionais de longa distância. E é muito legal. Acho que pela primeira vez, desde que eu atendo atletas profissionais de triatlon, eu pude ver um calendário tão amplo, tão recheado de provas. E até para mim, inclusive, um desafio muito grande montar todo o ciclo de preparação, de monitoramento de carga, quando a gente vai fazer exame, cuidados com a saúde, enfim. Tudo isso que eu faço rotineiramente no consultório, tanto para atletas amadores como profissionais. Então, esse crescimento é muito legal para o nosso esporte, para a nossa modalidade e também para o esporte em geral, para o cuidado da saúde em geral. Enfim, sem mais digressões, quem está aí animado para fazer o Ironman, se inscreva logo porque vai acabar a inscrição. Primeira semana de treinos de 2025 e hoje o tema é falar um pouco o quão difícil é voltar a treinar. Eu vivi isso na pele essa semana, vivo isso na pele anualmente, mas faz parte do jogo, apesar de ser muito difícil, muito ruim esse retorno. Com certeza, como eu disse na semana passada, as férias físicas e mentais são muito importantes, fazem parte aí de colher frutos a médio prazo. Eu sempre falo isso aqui, eu acho muito importante vocês terem muito consciência disso. Quando a gente tira férias, quando a gente descansa, não é pensando nessa semana de retorno ou daqui 2, 3 semanas. Pelo contrário, essas primeiras semanas são realmente difíceis de retornar, de readaptar a parte fisiológica geral, pulmonar, cardiovascular, muscular, a questão mental, endócrina, imunológica, enfim, todas essas valências, mas com certeza tirar férias é um investimento que você faz para o pico de volume, para o pico de intensidade, no momento que a gente vai se questionar
que a gente vai, muitas vezes, tá de saco cheio, tá cansado, e se a gente não descansou, se a gente não teve um momento de férias, isso com certeza pesa muito, e eu falo isso com conhecimento de causa teórica e prática, já vi gente pulando férias e se dando mal, mesmo com orientações médicas e de treinadores, e isso acontece. Eu também já pulei férias e me arrependi amargamente. Então, para quem não descansou, vale a pena ainda tirar um tempinho. E para quem já descansou, desculpem como eu, é hora de voltar e é hora de sofrer com o retorno. Realmente é difícil retornar e é muito perigoso retornar. Falei um pouco aqui semana passada sobre isso, mas queria explorar um pouco mais essa questão de cuidados no retorno. O primeiro deles, de não exagerar nas intensidades e volumes, isso é muito importante. Eu ontem sentei com o paciente e tive essa discussão e queria trazer aqui para vocês. A gente está muito condicionado a entender as nossas zonas de treinamento, tanto de potência, velocidade, frequência cardíaca, e a gente usa muitas vezes, erroneamente, as nossas zonas de frequência, potência e velocidade no nosso melhor condicionamento físico possível. E a gente erra muito quando a gente está nesse momento de readaptação. O que eu estou falando? Por exemplo, com certeza as minhas zonas de treinamento atuais são completamente diferentes das minhas zonas de treinamento que eu estava em outubro, novembro, começo de dezembro. Então, não adianta eu, por exemplo, ver um treino na minha planilha. Por exemplo, o treino que eu fiz domingo agora. Era um treino de 1 hora de corrida. Ontem, né? Isso, domingo foi ontem. 1 hora de corrida, meia hora em Z2 e meia hora em Z2+. Isso em outubro, novembro, significava um Z2 a 4,0, um Z2+ a 3,50, o Z2, o 4,0 numa frequência de 140, 130 e um Z2+, 145, no máximo 150. Então, se eu fizesse esse treino em novembro, é assim que sairia, ou seja, sairia na média um treino de corrida para um pace médio de 3,55, 3,52, 53, numa frequência cardíaca de 140 de média mais ou menos. E ontem eu fiz esse treino na percepção de zona 2 meia hora e zona 2 mais meia hora e saiu um treino num ritmo de 4,0 de média e numa frequência cardíaca de média 1,47, ou seja, uma velocidade mais baixa, um pace mais alto e uma frequência cardíaca mais alta. Porque eu estou descondicionado, eu estou retornando e faz parte disso. Então, tenham isso muito em mente, tenham isso em pensamento e, mais importante do que isso, façam os testes, façam as avaliações iniciais, façam o check-up inicial e dentro desse check-up vale a pena fazer um teste ergospirométrico e aí nesse teste você vai enxergar as suas zonas de treinamento para o atual momento. Então é muito legal. É uma pergunta corriqueira: quantas vezes eu preciso fazer um teste ergospirométrico? Pelo menos uma vez por ano, para o check-up anual. Mas se você conseguir fazer um no começo do ciclo e um no pico do ciclo, na hora que você está mais bem treinado, você vai ver a diferença considerável do seu VO2 máximo, dos seus limiares e das suas zonas de treino. As zonas de treino estarão com velocidades mais altas, potências mais altas ou paces mais baixos, numa frequência cardíaca mais baixa. Essa é a ideia do treinamento, por isso que a gente treina. Então, importante sabermos disso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, com relação ao volume de treino, eu tinha condições de fazer 25 horas de treino, estava super animado, fiquei brigando com o Ronaldo para ele colocar mais treino na minha planilha, mas ao mesmo tempo fiquei me freando de ir aumentando progressivamente os volumes, apesar de ter feito muito volume semana passada. Para vocês terem uma ideia, semana passada foi um total de 18 horas e 30 minutos de treino, bastante horas.
mas era algo acordado e ajustado com o Ronaldo, principalmente em zonas baixas. Eu quase não andei em zona para cima de zona 3 em nenhuma das modalidades. Essa semana hoje eu já fiz um treino mais forte, fiz um treino 20 vezes 1 minuto em zona 4 de corrida, 1 minuto em zona 1. Então era 20 tiros de 1 minuto por 1 minuto de recuperação ativa em Z1. Treino super legal, rodou super bem, mas são detalhes importantes. Como eu disse para vocês semana passada, se liguem na diferença. Eu estava com um fitness de 79 de CTL e agora ele já pulou para 88. É muito rápido esse aumento, essa evolução. Então estou com 88 de CTL, para quem já chegou a 135, 140 CTL. Claro, é muito baixo, mas é algo que vai aumentar. A minha fadiga, obviamente, aumentou substancialmente. Eu estava com uma fadiga de 33 na semana passada. Essa semana bateu 103. E o meu form, que estava lindão, 42, está já a menos 3. E a tendência é cada vez baixar mais. Qual é a minha programação para as próximas semanas? Eu tenho mais 3 semanas de base, então eu faço janeiro inteiro de base. E aí em fevereiro eu começo a aumentar as intensidades juntamente com um pouco de volume, mas aí o volume tende a se estabilizar e as intensidades começam a encaixar. Tudo isso pensando diretamente no Ironman dia 1º de junho. A ideia não é ter uma prova intermediária que eu vá fazer muita força, não sei ainda, talvez eu encaixe alguma prova nesse meio, mas muito mais para treinar e ver o que sai, do que propriamente fazer uma periodização específica para essa prova. Mas sigo firme e forte. Essa semana que passou, eu pedalei bastante, fiz um bom treino lá em Romeiros, no sábado, fiz um Romeiros com o pessoal, deu 3 horas de treino. Para quem conhece Romeiros, fazer Romeiros 3 horas 00 é um Romeiros rápido, não é lento, mas eu fiquei ali revezando e na roda na maior parte do tempo, então não foi mérito exclusivamente meu. Durante a semana, muito mais rodagem. Essa semana também muita rodagem. Eu tinha prometido aqui na semana passada que iria gravar um vídeo lá em Romeiros na quinta-feira. Eu não fui para Romeiros quinta-feira, exatamente porque na segunda, terça e quarta eu treinei bem, e aí na quarta noite eu senti que eu estava muito cansado. E por coincidência, não tão coincidência, mas enfim, não foi combinado, eu olhei o meu TrainPix e o Ronaldo tinha mudado o meu treino, ele tinha tirado o meu Romeiros de quinta e tinha colocado um pedal leve na ciclo de 2 horas. Então ele sentiu que não estava realmente entregando e estava realmente cansado. Essa é a sintonia fina que a gente precisa ter com nossos treinadores, e a gente só consegue isso se a gente respeitar 3 princípios básicos. Primeiro, a gente ter uma comunicação clara, direta e constante com o nosso treinador. Segundo, a gente ser verdadeiro conosco próprios e também com o nosso treinador, ou seja, falar a verdade, não esconder quando estiver cansado, não esconder quando estiver com dor. E o terceiro, ter tempo de treino com o seu treinador, ter ali um lastro com o seu treinador para ele te conhecer, para você conhecer o seu treinador e essa sintonia ficar cada vez mais fina. Recado e dica super importante, acho que vale a pena vocês se ligarem nisso. Acho que era isso que eu tinha para falar. Segue o barco. Essa semana eu vou para Romeiros na quinta, a ideia é fazer um longo lá. Vou ficar em São Paulo esse final de semana, então vou para Romeiros 2 vezes, devo ir para sábado também. Estamos na base, estamos fazendo volume, mas estamos felizes aí com a evolução. A ideia é manter isso e seguir no plano original, rumo ao Ironman. Acompanhem, sigam, compartilhem, tá muito legal compartilhar, tá muito legal ler as respostas, então mandem, as respostas não, as perguntas ou os comentários, mandem, sigam aí, porque estaremos juntos ao longo desse semestre até a prova dia 1º de junho. Fechado? É isso, valeu, uma boa semana para todos, nos vemos semana que vem. Tchau!